Fala galera! Mais uma vez estamos aqui na minha casa recebendo com muita honra Fabiano Destro da Milan, que fez meus móveis aqui planejados. Prazer estar aqui com você, viu? Eu que digo. Uma honra te receber para falar sobre áreas sociais. Você sabia que 50% da sua decoração pode ser feita através dos móveis planejados? Solta a vinheta. Casa praticamente pronta, que legal. Já estou usando esses móveis e posso falar igual eu falei pro Mário da Phone+, que gravei os últimos vídeos com ele. Atestar, dar o selo aí de que eu provei e funciona muito bem e é super bom. Os móveis que você fornece, a gente está falando aqui de um ambiente que é a área social da minha casa e contando bastante sobre o meu dia a dia aqui, a forma como eu uso o espaço, eu acho que tudo que a gente escolheu de posição dos móveis planejados, de cores, é funcional e fez toda a diferença aqui nas áreas sociais. Fechar com você é uma maravilha, né? Porque assim, você já traz todo pronto, desenhado, o sonho, as características, o que você imagina que você vai colocar de decoração, de piso, de acabamento, de cores. Então, quando a gente fecha um projeto com alguém que já tem isso aí tudo pré-determinado, é muito importante para nós, porque a gente consegue encaixar os nossos padrões, as nossas cores, os nossos modelos, dentro do que você realmente precisa, né? O importante disso tudo, que ainda eu sempre friso que o arquiteto é muito importante estar junto conosco no negócio, é que ele já tem todo o escopo de produtos, né? Como que vai ser a cor do piso, como que vai ser o piso, o tecido do sofá, como que vai ser o teto, quais são as cores, e dali a gente vai encaixando o nosso produto para que fique harmonioso dentro do que vocês, da sua necessidade. Né? Uma coisa interessante é que eu sempre passo para os clientes a pensarem no tom dos MDFs que a gente vai usar. Sempre que a gente tiver móveis planejados em áreas sociais, que você vai olhar e vai ver tudo integrado, não ficar alterando muito as cores. Porque é isso que faz a gente ter a sensação de uniformidade, portanto de harmonia entre os espaços. Então um exemplo, né? A gente está aqui com esse painel amadeirado no fundo. O tom de madeira que a gente escolheu é o tom de frejó, primordialmente para a madeira do painel, para a madeira que vai se repetir na cozinha. E aí uma coisa interessante que aconteceu aqui, né? A gente está mesclando a composição dos móveis de marcenaria com o revestimento de porcelanato que imita um ripado. Então tem o mesmo tom ali de madeira, né? Sim, e aí é o que você estava justamente pontuando, é essa harmonia visual trazida pelo uso das cores combinando com outros materiais que a gente tem no espaço. A hora que a pessoa entra no ambiente, ela vê uma coisa só, né? Mesmo que seja um outro ambiente, que seja uma outra coisa, mas estando em conjunto, ela vê uma coisa só. Isso. E é super legal também a gente pensar que o restante da casa também, indiretamente, ele tem que conversar. Porque também, quando você coloca muita cor dentro da casa, ela foge um pouquinho daquela característica, da identidade da pessoa, sabe? É verdade. É muito importante isso. E uma outra coisa que é legal também é combinar as cores, né? Então a gente vê aqui no seu ambiente que você tem o frejó com o concreto e o cinza. O cinza é grafite, o frejó e o concreto. O piso a gente tem o concreto aqui também. Então assim, quando tudo conversa, até para os nossos olhos fica mais harmonioso, gostoso de ver, né? Essa sensação de conforto que você está falando tem muito a ver com algo que a gente menciona para todos os nossos clientes no sentido de elementos naturais. Aqui em casa, sobre a utilização aqui do concreto, como você mencionou, da pedra, do tom de madeira, tanto nos móveis de MDF, quanto no revestimento, quanto no forro, esses materiais todos são materiais atemporais. Então a gente tem essa característica do conforto, pela cor de materiais que remetem à natureza, mas também tem tons de materiais atemporais. O frejó, por exemplo, em vários projetos que a gente executou lá na Milan com vocês, a gente fez com frejó, porque ele é uma cor de madeira muito real. Aí tem a decoração, né? Perfeito. Porque a decoração também é uma outra parte que, se não existir decoração, não faz sentido o móvel planejado, né? Não faz sentido você planejar todo um desenho de uma casa se não tem, por exemplo, alguns detalhes assim que remetem à madeira, à pedra, a plantinha que está caindo, tudo isso aí, ele compõe o planejado. Tudo isso também faz parte da história da pessoa e como ela vai ocupar esse espaço. Exato. Mas o que é legal de dizer? Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, de, enfim, indicar para um amigo.
porque assim o Fabiano vai poder falar mais sobre móveis planejados. É verdade. O que é importante dizer é que aqui em casa a gente tem de um lado a cozinha e do lado oposto a sala de TV. Sim. No meio disso acontece um grande salão. Então, de fato, a gente está falando de 50% do que está ocupando esse espaço é o móvel planejado. Sim. E aí entra justamente aquilo que a gente estava falando do volume que o móvel planejado faz, que justifica ele representar 50% do investimento relativo à decoração. Há tempos atrás se utilizava o armário somente para guardar. Para guardar, Somente para isso. Então, quando a gente vai lá, meu pai, minha mãe, meus avós, eles tinham um armário da cozinha somente para guardar as panelas, os pratos, etc e tal. Hoje, o móvel planejado, ele serve para fazer uma roupagem do ambiente. Claro, a gente tem, sem querer te cortar isso ideia, mas já apontando também uma porta que dá acesso para dispensa que é feita no móvel planejado. Aí depois, aos poucos, com as características da pessoa que vai utilizar, ela vai colocando a decoração dentro do que ela estava pensando. Não, isso que você está falando é super legal, porque é uma forma de compreender os móveis planejados, não só com um papel funcional de estoque, né, de guardar coisas dentro dele, mas também com uma outra parte funcional que é pensar em conjunto com a planta, com a organização geográfica dos cômodos da casa. Isso aconteceu muito aqui, porque quando a gente vem ali pelo hall de entrada, o painel da TV ele não está só aqui de frente para a área social, ele está virando também. São alguns detalhes, né? Já existia um arquiteto que dizia que Deus está nos detalhes. Então, isso acontece ali. De um lado desse painel, a gente tem o acesso da entrada da casa. Sim. Do outro lado, a gente não tem uma abertura, a gente tem essa parede chegando até o final. Sim. Então, isso faz com que esse painel esteja descentralizado com relação à posição do salão. Para a TV não ficar descentralizada com relação à posição do salão, o que a gente fez? Um ripado acontecendo até uma parte dele e a outra parte lisa. Porque daí a TV fica centralizada no ripado que está centralizada com o salão. Então isso tudo são estratégias de projeto aliadas ao móvel planejado dentro dessa lógica que a gente estava explicando. Ele conseguiu colocar ali uma planta descendo e praticamente a planta ela encaixou no local onde não tem o ripado. Que é uma coisa super Isso já estava no projeto, já viu? estava no projeto, vai ter imagem tá, aí. pessoal? Então, assim, é muito importante a gente usar o planejado hoje como 50% da decoração mesmo, sabe? Para que ele faça o papel que ele deve se fazer, não só de armazenar documentos, louças, panelas e colocar, embutir fornos, etc e tal, mas para fazer uma composição decorativa na tua casa. E não só de armazenar também roupas, que é uma parte dos móveis planejados das áreas íntimas, que vamos falar na segunda parte desse vídeo. Mas antes de acabar, não nos esqueçamos do chantilly do café. Olá pessoal, se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu queria fazer um convite. A gente já está lançando aqui no canal do YouTube da Guedes Bissoli uma série sobre a Casa do Arquiteto. É o processo de construção da minha casa do início ao fim. E a gente está mostrando passo a passo como tudo está acontecendo. Inclusive, vamos falar dos móveis planejados no último episódio que está para sair em breve aqui no canal. Então, se você ainda não assistiu a série e quiser, reassista todos os episódios aqui no card para chegar no episódio final com esse gran finale, mostrando todos os móveis planejados e acabamentos. E para o chantilly do café de hoje, a gente vai justamente ressaltar esse fato de que a marcenaria, ela é como se fosse o continente, ou seja, o apoio para toda a parte subjetiva daquela casa, daquela família. Ou seja, eu acredito muito na decoração da casa, a gente falou um pouco sobre os objetos de decoração, né? Como algo muito ligado à personalidade daquela família, à história daquela família. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas coisas que às vezes é até chato ficar falando e tal, mas coisas que a gente trouxe, por exemplo, de viagem, aquele quadro, um presente que eu ganhei. Então existe história nisso e existe um planejamento em como colocar isso em cima dos móveis planejados. Olha que interessante, para montar aquela prateleira que está ali em cima, a gente fez a visita na Casa Cor, aqui de São Paulo desse ano. E eu tirei foto de várias prateleiras da Casa Cor e depois que eu cheguei em casa, eu fui pensar em como utilizar os objetos que eu tinha para poder, de viagens, de livros que a gente tinha e tal, para poder ficar bonito. Porque se você só jogar na prateleira, não faz sentido. Tem que ter uma organização harmônica. E o pano de fundo para tudo isso
é a parte dos planejados. Exatamente. E assim, a gente entende, dentro de que você falou, que assim, tudo que você tem aqui dentro vai contar uma história sobre a tua vida, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, aos poucos você vai me explicando alguns detalhes, algumas coisas, que vai me mostrando a parte da sua vida. Você está abrindo para nós, como você abre a tua casa, um acervo da tua casa, dizendo que você está mostrando algo dentro da tua vida, parte da sua vida, da sua personalidade, que você está trazendo para a tua casa e está sendo usado dentro dos móveis planejados como um acervo pessoal. Bacana. Muito obrigado por nos assistirem até aqui. Assistam o próximo episódio de como 50% da decoração da sua casa pode ser feita através dos móveis planejados, falando das áreas íntimas. Legal. Bora lá fazer o próximo vídeo? Bora lá!